Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ali a mais uma parte da nossa revisão, certo? Hoje estaremos focando no conceito de eletricidade. Vamos retomar conteúdos mais básicos dentro dessa temática ali que é de suma importância para o seu aprendizado, ok? Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que estar trabalhando quando entra em eletricidade é saber a origem. Como que vem a eletricidade, por quê, quais os meios, quais são as ferramentas, como operacionar. Então, por isso é interessante a gente tentar saber ou desvendar os mistérios que tem a partir disso, tá? Para a gente relembrar alguns conceitos, é importante que a gente venha a verificar o conceito do átomo, certo? Então ali a gente consegue estar pegando a natureza íntima da matéria e a partir dessas instruções começar a fazer o desenvolvimento e a desenvoltura da mesma. Levando em consideração que essas teorias aqui, elas já são ali relativamente recentes, mas na Grécia Antiga tinha-se ideias de que a gente tinha elementos distintos que estavam trabalhando a partir de um mesmo panorama. Um exemplo disso, se você pegasse algo, fosse quebrando ou dividindo, chegaria até um ponto onde essa divisão seria impossível. E o nome desse constituinte a gente chama de átomo, certo? Então, assim, é indivisível. Mas com o passar do tempo, milênios depois, séculos depois, a gente tem a temática. E Dalton foi a primeira pessoa que trouxe algumas instruções para a gente, tá? Então, a primeira coisa que ele fez, ele, claro que o estudo dele é ultra amplo, mas aqui uma versão bem compactada, ele comenta que toda a matéria é formada por partículas fundamentais, os átomos. Então, é isso que a gente tinha ali no primeiro momento. Os átomos não podem ser criados nem destruídos, eles são permanentes e indivisíveis. Depois, um composto químico é formado pela composição de átomos de dois ou mais elementos em uma razão fixa. Vamos entender o que é essa teoria ali. De fato, todos os corpos que a gente tem, objetos, tirando energia, é vinculado a uma partícula mínima que a gente vai ter ali da matéria, que é o átomo, certo? Quando você começa a pegar a ideia do átomo, ele parte do pressuposto que ela é indivisível, certo? Então, assim, você não consegue quebrar o átomo, ele é a menor parte da matéria, e você não consegue dividir além disso. E daí ele aborda que compostos químicos eles são formados pelas atribuições desses átomos. Um exemplo é o petróleo, que você tem a combinação ali de hidrocarbonetos. Então você consegue ter sim essa composição. Então leve em consideração que a pauta científica estava em evolução, certo? Por isso que nesse momento é importante a gente ver assim como que foi o desenvolvimento e o desempenho a partir então dessas estruturas. Algum tempo depois, vem Thomson com as suas teorias, onde realizou experimentos ali a partir de descargas elétricas com gases e também trabalhou um pouquinho com a radioatividade. E aí ele sugeriu um certo modelo atômico, certo? Então o que acontece? Segundo ele, você tem uma tendência de neutralidade da matéria. Lembrem sempre que neutralidade da matéria indica a mesma razão de prótons e elétrons, não quer dizer ausência de carga. Atenção com isso. Tá? Então ali ó, ele fala que o número de cargas positivas teria que ser igual ao número de cargas negativas. Então aí a gente tem esse tipo de coerência. Tá? As experiências foram realizadas no século XIX. Então o átomo que a gente vai ter ali ele é caracterizado como um átomo de Thomson, certo? Possibilitando a descoberta dos prótons e dos elétrons. Lembrando que nesse primeiro componente, a gente está falando aqui de 1898, e o primeiro constituinte que foi descoberto foi o elétron. À direita, a gente consegue perceber ali o que foi o átomo de Thomson. Então perceba que aquela estrutura roxa, lilás que tem ali, seria o átomo. Os pontos em verde que temos ali, então, seria a descrição dos elétrons, certo? Então, temos isso como atribuição, temos isso como condição, certo? Então, a gente tem ali essas estruturas. Esse elemento, ele é conhecido como pudim de passas, certo? Mas em sala de aula, eu expliquei para vocês que a gente pode ser semelhante a essa lembrança ao panetone. Lembrando que o corpo do panetone faria a representação do átomo e as frutas cristalizadas fariam então ali o papel dos elétrons, certo? Então a gente tem esse tipo de atribuição. Muito bem. Com o tempo, alguns anos depois, foi uma escala de menos de 10 anos, Rutherford começou a estar trabalhando com alguns elementos ali, propondo um modelo atômico baseando-se em experimentos com radioatividade. Através de seus estudos, concluiu que elementos são radioativos e emitem radiação de alta energia, em forma de partículas alfa, beta e gama,
para comprovar essa teoria, ele realizou um experimento bem curioso, certo? Um fluxo de partículas alfa é emitido do elemento radioativo polônio, fonte de partículas alfa, em lâminas de ouro. Ele observou que as partículas alfa atravessam a lâmina em linha reta, mas algumas se desviam e se espalham. Tá? Se vocês quiserem informações adicionais sobre a parte de radioatividade, sugiro que vocês procurem compreender um pouco a história de uma mulher chamada Marie Curie, certo? Então, assim, ela e o seu marido foram quem acabaram trabalhando ali com esse conceito da radioatividade. Ela, inclusive, ganhou 2 prêmios Nobel, um de física e um de química, trabalhando em cima desse contexto, e esse elemento polônio foi ela que batizou, certo? Então, assim, ó, vamos ver o experimento. O que a gente tem? Esse canhão de partículas alfa, ele era aplicado ali numa película de ouro, uma folha de ouro. O que acontecia? Alguns desses componentes iam basicamente em linha reta. Outros pareciam que batiam em alguma coisa e ricocheteavam a sua trajetória. O que isso quer dizer? Na parte de baixo fica mais claro isso. Aquela parte que estava avançando em linha reta, pode perceber que ele não pega aquela região ali que é o núcleo atômico, ele pega um espaçamento. Espaçamento esse que a gente conhece hoje como eletrosfera, certo? Então, assim, aquelas partículas que batiam em alguma coisa extremamente sólida, que é o núcleo, o que acontecia? Desviava a trajetória. Percebam que em relação à incidência e à saída, tem um certo ângulo, gerando então esse desvio que a gente vai ter ali. E na parte de cima, a gente pode perceber que o alinhamento que você tem ali inicialmente em linha reta, estava deslocando algumas partículas ali tanto para cima quanto para baixo, certo? Então, a partir dessa caracterização. Muito bem, então aí o que acontece? Ele acabou trabalhando com um modelo que é conhecido como modelo atômico planetário, onde você tem uma região central, que é o núcleo, e ao redor a gente tem a eletrosfera. Detalhe, isso a gente está falando ali bem do início do século XX, tá? E assim, elementos do núcleo foram descobertos quase 20 anos depois, tá? Então só para vocês terem uma noção. Tá? Bohr, por sua vez, ele acabou trabalhando com os modelos de Ernest Rutherford e foi evoluindo. Leve em consideração que os cientistas eles se baseiam em situações ali que já existem, seja para validar ou para contrariar, e assim a gente tem que a ciência vai evoluindo. Então ele estabeleceu um modelo atômico do sistema planetário que é usado em dias atuais. Bohr chegou a esse modelo do átomo refletindo sobre o dilema do átomo estável. Ele acreditava na existência de princípios físicos que descrevessem os elétrons existentes no átomo. Esses princípios ainda eram desconhecidos e, graças a esse físico, passaram a ser usados. Tudo começou com Bohr admitindo que um gás emitia luz quando uma corrente elétrica passava nele. Isso se explica pelo fato de que os elétrons em seus átomos absorvem energia elétrica e depois liberam na forma de luz. Com isso, ele deduziu que um átomo tem um conjunto de energia disponível para seus elétrons, isto é, a energia de um elétron em um átomo ela é quantizada. Esse estudo de energias quantizadas mais tarde foi chamado de níveis de energia. E aqui, pessoal, a gente dá uma pequena pincelada em química quântica, mas muito de leve, é muito sutil. E física quântica ele tenta dar uma parecida, mas assim, também de maneira extremamente breve, tá? O que a gente tem aqui de teoria, que eu preciso passar para vocês, é uma coisa mais superficial em relação à profundidade que a gente tem das teorias. Mas para vocês terem uma noção aqui do que a gente vai estar estudando, ok? Bom, os postulados de Bohr, então, o que aconteceu ali? Eles admitem que os elétrons são distribuídos em camadas ao redor do núcleo, admitindo a existência de 7 camadas eletrônicas, ou camadas quânticas, ou camadas de valência, tá? Designadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nela localizados, certo? Então, o que a gente vai ter ali, pessoal? Dentro dessa temática, o elemento mais próximo que a gente vai ter do núcleo está na camada N igual a 1, ou camada K, que a gente vai ter ali. Ele precisa de uma energia de 13,6 eletronvolts para ser arrancado. Percebam que quando a gente vai para a camada M, a energia que você tem de interação do elétron com o núcleo atômico ela é menor e fica muito mais fácil a gente estar arrancando elétrons então, dessa estrutura.
Tá? E perceba que quanto mais afastada, menor é o teor de energia. Então, quando a gente vê assim, algumas ligações químicas, como cloreto de sódio, por exemplo, tradicional sal de cozinha, a gente tem ali o NaCl, que ele apresenta como Na+, e Cl-. Então, nessa estrutura, o que acontece? Você tem interação nos elétrons que estão mais afastados da estrutura, fazendo com que você tenha ali uma articulação elétrica ampla entre esses elementos, fazendo então um certo casamento, vamos dizer assim, entre aspas, aonde você consegue ter uma consolidação ampla de energia. Então aí a gente consegue ter essas temáticas bem definidas. Então o que acontece? É muito mais fácil você arrancar um elétron que está longe do núcleo do que um elétron que está próximo, devido à sua característica energética. Certo? A atração elétrica que você vai ter ali entre o núcleo e a primeira camada é muito mais intensa do que o núcleo e a última camada. Tá? Em alguns momentos isso aí pode se tornar instável e inclusive até radioativo. Tá? Mas isso é um elemento que infelizmente a gente não tem tempo para se aprofundar. Tá? Bom, o que acontece? Temos esses elementos ali, esse modelo, por isso que é conhecido muito como modelo planetário. Leve em consideração que a gente está trabalhando com modelo bidimensional, mas no real a gente tem um aparato tridimensional, então a gente tem ali esse tipo de caracterização. Então, vinculando ali os elétrons ao redor do núcleo. Então, isso aí, gente, é uma estruturação quântica que a gente tem ali, certo? Então, a gente acaba trabalhando sim com esse padrão energético. Avançando, olha o que temos ali. Alguns conceitos iniciais, tá? Então, visto essa parte do átomo, foi evoluindo com o tempo, tá? A matéria que constitui todos os materiais são constituídos por átomos. Os átomos são constituídos pela percepção mais clássica de prótons e nêutrons que compõem o núcleo, certo? E elétrons que compõem a eletrosfera, sendo que a carga elétrica de cada um é respectivamente positiva, neutra e negativa. Então é importante que a gente consiga ter essa aptidão de informações para que a gente consiga estar avançando nesses conceitos, certo? Então assim, leve em consideração, gente, que esses estudos de Bohr foi ainda no começo ali do século XX. A gente vai ter ali que o próton ele foi descoberto em 1919, tá? E a gente vai ter que o nêutron foi descoberto em 1931. Então, assim, entre a teoria e a observação do evento, demorou um certo tempo. Tá? Então, por isso que ali a gente tem essa estrutura mais clássica. Quando a gente começa a avançar para conceitos mais modernos, então a gente vai ter estruturas que a gente chama de subatômicas. Mas isso não vem ao caso aqui. Tá? Mas saibam que existem quarks, existem férmions, que a gente vem trabalhando, mas é a estrutura ali que vocês vão ver muito mais para frente, caso resolvam ir para a área de exatas. Tá? Bom, algumas interações que é importante é a gente perceber ali que elementos de natureza diferentes se atraem. Um exemplo, próton e elétron. Agora, quando você pega elementos de mesma interação, eles se afastam. É o caso de próton com próton e também elétron com elétron. Entretanto, o nêutron, então ele não tem esse tipo de caracterização. Então ele fica ali de boas, tranquilo, não interfere em nada. Ele não mexe com ninguém, mas também ninguém mexe com ele. Tá? Bom, aqui a gente avança um pouquinho para processos de eletrização. O que temos aqui? Tá? Primeiro, a gente divide essa temática em três partes: atrito, contato e indução. Vamos dar uma olhada na eletrização por atrito, o que seria? Como o próprio nome diz, atritando-se, ou melhor, colocando-se dois corpos constituídos de substâncias diferentes e inicialmente neutros em contato muito próximo, um deles cede elétrons, enquanto o outro recebe. Ao final, os dois corpos estão eletrizados e com cargas elétricas opostas. Muito bem. Pessoal, o que acontece? Aqui a gente tem que ter elementos de natureza distinta. Vamos dizer assim, um dia de inverno, onde você fricciona uma mão sua contra a outra. A gente vai ter passagem de elétron? Vai, até vai. Mas assim, ela é suficiente para estar eletrizando? Não, porque é o mesmo material. Agora, quando acontece de você tirar, por exemplo, uma blusa de lã durante muito tempo que você ficou com ela, ou uma camisa de clube de futebol, então você percebe que o fato, seja de um ou de outro, na hora que passa pelo cabelo, pode ser que você escute alguns estalos. E dependendo do contexto, o fato de você tirar muito rápido, isso vai fazer com que você tenha então essa movimentação de carga, saindo do seu cabelo, avançando então ali para a camisa ou para a blusa. E aí você tem ali uma diferença de potencial bem pequena. Tá? Tem uma certa voltagem, mas a gente vincula isso mais no estudo de processo de eletrização, que são objetos de natureza diferente que atritam-se ou friccionam-se entre si, gerando então
uma movimentação de carga elétrica. Tá? Então, um fica positivo, outro fica negativo. Bom, a partir disso, a gente tem um exemplo ali, ó, que seria o fato de você pegar um bastão de vidro, atritar, por exemplo, ali, um pedaço de pano, e aí a partir disso você vai ter a diferenciação entre as cargas. E aí no meio dessa estrutura, a gente acaba trabalhando dentro dessa caracterização, aonde um tem a tendência de perder elétrons, outro tem a tendência de ganhar. Na dúvida, eu peço para que vocês verifiquem ali uma coisa que é chamada série triboelétrica. E aí você consegue pegar certinho as tendências que a gente vai ter desse tipo de movimentação de carga. Bom, vamos lá. A gente tem também o processo de eletrização que a gente chama de contato. E o que acontece? Dizemos que a eletrização por contato é um processo no qual um corpo eletrizado é colocado em contato com um corpo neutro, ou uma carga de sinal oposto. Tá? De preferência, devem ser usados dois corpos condutores de eletricidade. Então, o que acontece, pessoal? Vamos imaginar a tendência de você ter um objeto que está neutro e outro objeto que está com um excedente de carga negativa. Como que fica evidenciado o processo de eletrização? As cargas elas tendem a ser a mesma no final. Então você soma a carga dos dois e divide por 2. Por exemplo, vamos dizer que a carga desse primeiro constituinte tenha mais 10, o segundo constituinte tenha 0. Então a gente vai somar mais 10 com 0, que vai dar mais 10. Dividido por dois objetos que estarão ali em contato entre si, a gente vai ter que o resultado então resulta então em mais 5, certo? Então a gente vai ter ali essa atribuição. Por último, a eletrização por indução. Dizemos que a indução eletrostática é um fenômeno de separação de cargas elétricas por sinais contrários em um mesmo corpo. Portanto, esse tipo de eletrização pode ocorrer apenas pela aproximação entre corpos eletrizados e um corpo neutro, sem que entre eles aconteça qualquer tipo de contato. Em sala de aula eu dei esse exemplo, é importante a gente frisar, assim, na animação, ou no filme do X-Men, tem um mutante chamado Magneto, e ele não precisa tocar o metal para poder controlar ele, ele consegue ter esse efeito à distância. Então, assim, é a mesma configuração que a gente tem, exatamente o mesmo elemento. Então, a gente tem esse tipo de atribuição à distância, que ele pode estar causando esse tipo de movimentação, certo? E aí você tem esses atributos. Um exemplo é o raio. Então, assim, é justamente essa tendência, uma atração entre o céu e a Terra, que ele vai gerar, então, essa diferença de potencial. Enquanto a nuvem tem uma carga, a Terra tem a carga do sinal oposto, justamente para gerar uma atração entre elas, certo? Bom, avançando aqui, pessoal, a eletrização por indução, ela se dá da seguinte maneira, ó. Eu tenho um indutor, que tem carga positiva, e o corpo induzido, que é eletricamente neutro. Então, o que acontece? Você vai estar separando as cargas por hemisfério. Um hemisfério vai ter carga positiva, enquanto o outro vai ter carga negativa. A eletrização se dá por indução porque não tem contato de proximidade. Então, se eu afastar o indutor, as cargas ali voltam a se bagunçar e misturar entre si, entre positivo e negativo, certo? Isso é bem importante para a gente entender alguns conceitos, tá? Bom, olha o que acontece ali. Então, ao ligar o indutor na Terra, então perceba o que está acontecendo, ó. Então, eu vou ter ali a tendência de você ter a fuga de cargas, porque ali as cargas conseguem ir embora, o excedente de carga positiva, ficando então a carga negativa como referência. E eu posso dizer que o corpo B está carregado negativamente. Então, a gente tem esse tipo de atributo. A eletrização nada mais é do que assim uma variação da carga neutra que você tem, seja ela para o lado positivo ou para o lado negativo. Então, olha o que a gente vai ter aqui, ó, uma tirinha do Garfield. Ó, adora carpetes de lã. E ele fica fazendo esse movimento com o pé. Daí depois o que acontece? Ele toca ali o John. E daí ele fala, ele adora eletricidade estática. E vai lá e toca o cachorro também. Então, o que está acontecendo? Ele está eletrizando o corpo dele por atrito, certo? E quando ele toca os outros objetos ou as outras pessoas, elas têm uma tendência de dividir a carga. Então, o excedente da carga que está no Garfield passa também para as outras pessoas ali, ou no caso, o animal. Então, assim, só tem um detalhe, que a carga elétrica também tem que passar pelo Garfield. Então, possivelmente ele não ficaria tranquilo daquele jeito. Ele também daria um pulo por causa do choque, certo? Então, alguns detalhes são importantes para a gente ver interpretar algumas informações. Bom, olha o que ele fala ali, ó. Os interruptores brilham no escuro graças a uma substância chamada sulfeto de zinco, que tem a propriedade de emitir um brilho amarelo esverdeado depois exposto à luz.
O sulfeto de zinco é um composto fosforescente. Ao observarem partículas luminosas, os elétrons estão estimulados e afastados para longe do núcleo. Quando você desliga o interruptor, o estímulo acaba e os elétrons retornam aos poucos para seus lugares de origem, liberando o seu excesso de energia na forma de fótons, daí a luminescência, certo? Então ele fala ali, ó, a partir das informações do texto, pode-se concluir que o melhor modelo atômico que representa o funcionamento dos interruptores no escuro é. Então, analisando esse contexto, pessoal, percebam que ali Heisenberg eu nem comentei na estruturação. Existe sim, foi um grande cientista, mas não entra nesse contexto inicial. Ele avança com estudos de átomo. Então, temos três ali, ó. Percebam que Thomson ele tinha uma estrutura mais fundamental. E para você estar avançando com esse conceito, você tem que ter uma teoria muito mais avançada e embasada. E aí, quem traz essa teoria mais embasada foi Bohr, certo? Trabalhando com essa caracterização, através ali das linhas que você dá o salto quântico e você retorna emitindo luminosidade, ok? Bom, processo de eletrização. Ó, durante as tempestades, normalmente ocorrem nuvens carregadas de eletricidade. Uma nuvem está eletrizada quando tem carga resultante, o que significa excesso ou falta de pananã, em consequência de pananã, entre camadas da atmosfera. Os para-raios é um material em forma de ponta, em contato com o solo, que pananã, a descarga da nuvem para o ar e deste para o solo. Então a gente vai ter algumas atribuições ali. Agora, lendo de maneira coerente, pessoal, temos ali no primeiro espaço energia, carga, elétrons e prótons. Então, assim, ó, quando a gente vai ver com uma tendência, então vejam com teoria. Na dúvida, façam todas as leituras ali com todos os elementos e vê se está batendo a informação. Se não tiver, o que acontece? Tem alguma coisa ali que pode estar errado ou a tua interpretação está incorreta. Então, por isso, leia com atenção. Mas a informação que a gente vai ter ali, pessoal, vai estar vinculando a carga, atrito e facilita. Então, vamos ler a frase ali, ó. Durante as tempestades, normalmente ocorrem nuvens carregadas de eletricidade. Uma nuvem está eletrizada quando tem carga elétrica resultante, o que significa excesso ou falta de carga, em consequência de atrito entre as camadas da atmosfera. O para-raio é um metal de forma de ponta em contato com o solo que facilita a descarga da nuvem para o ar e deste para o solo, certo? Então a gente vai ter como tendência de resposta a letra B. Vamos avançar mais um pouco. Temos ali a tendência da força elétrica. Gente, a força elétrica é uma coisa ali que ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, certo? E inversamente proporcional ao quadrado da distância. E a gente tem uma representação ali, ó, que seria da constante eletrostática. E ela é representada por 9 vezes 10 elevado à nona, certo? A gente tem também dentro dessa temática o campo elétrico. E aí o campo elétrico a gente pode equacionar ele pela força ou pela distância. Pela distância, gente, é só pegar um Q, que a gente vai ter ali da força elétrica, e retirar ele. Então, a gente vai estar trabalhando com essa denominação. Então, um pouquinho de atenção em relação a isso, tá? Bom, vamos analisar ali, ó. Duas cargas pontiformes, Q1 igual a 3 microcoulombs e Q2 igual a 6 microcoulombs, estão a uma distância de 30 centímetros. Calcule a força de repulsão elétrica. Poxa, por que repulsão? Porque as duas cargas são positivas, certo? Então, isso é importante. Então, aqui, ó, vamos dar uma olhada ali para ver como que a gente acaba trabalhando. Força eu não tenho. Ali, constante Q1, eu sei que vale 3 microcoulombs. Lembrando que o micro equivale a base 10 elevado a menos 6, certo? Q2 vale 6 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ali, a nossa constante K vale 9 vezes 10 a nona. E aí, a nossa distância obrigatoriamente precisa estar em metro. E ao fazer 30 divididos por 100, isso equivale a 0,3 metros. Então, a partir disso, temos ali a seguinte configuração. Então, a gente vai ter ali, ó, na temática da força, que é igual ao valor de K, que vale 9 vezes 10 a nona, carga Q1, que vale 3 vezes 10 a menos 6, carga Q2, que vale 6 vezes 10 a menos 6, que eu vou dividir pela distância ao quadrado. Nesse caso, a parte de cima eu multiplico, ó, 9 vezes 6 vezes 3, tanto faz a ordem que você multiplique, isso resulta então em 162. O que a gente vai ter ali, ó, trabalhando agora com a denominação da potência, imagina aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, que eu tenho aqui, ó, menos 6 com menos 6. Então, eu tenho menos 12. Menos 12 com mais 6,
com mais 9, desculpa, a gente vai ter que isso aqui vai dar menos 3, que é o valor que aparece aqui em cima. Tá? Na parte de baixo, eu fiz ali 0,3 ao quadrado, que é 0,3 vezes 0,3, resultando em 0,09. Trabalhando com isso, gente, eu vou retirar o número de cima da anotação, lembrando que esse 2 aqui, gente, ele se encontra na terceira casa depois da vírgula. Então, o que acontece? Eu tenho que movimentar essa vírgula 3 casas para a esquerda, para desaparecer com a anotação. Então, uma movimentação aqui é entre o 2 e o 6, a outra é entre o 6 e o 1, e a outra é entre o 0 e 1, já que o 0 está na frente. Então, o que a gente vai ter ali? 0,162, que eu vou dividir por 0,09, e efetuando essa divisão, a gente vai ter uma força de 1,8 newtons, certo? Então, assim, veja com bastante calma, bastante atenção, essas questões ali que elas não são difíceis, mas tem detalhezinhos no meio do caminho que a gente não pode esquecer. Um deles é essas informações aqui, certo? Vamos para a próxima. Corrente elétrica. Então aqui, a corrente elétrica, gente, é baseada no número de elétrons por carga elementar. Então assim, a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E a carga elementar, ela é expressa por Q igual N vezes Z, certo? Então assim, corrente elétrica, o que seria para a gente estar trabalhando? É o quociente da carga em função do tempo, devido àquela equaçãozinha que a gente tem ali entre parênteses, tá? Corrente elétrica em ampere, e a gente tem o tempo que tem que estar em segundo para estar trabalhando. Então, olha aqui, qual é a corrente elétrica produzida por um total de 4 vezes 10 elevado a 17 elétrons ao transpor uma área de secção reta em um intervalo de tempo de 40 segundos? Muito bem, vamos por etapas. Tá? Primeira coisa, a gente tem que fazer identificação ali, então, das funções, por exemplo, como carga elementar, que está ali na terceira linha, certo? E a gente tem o número de elétrons que ele está fornecendo. Então, para a gente determinar a carga, é o produto entre essas duas forças ali. E ele me dá o tempo também de 40 segundos. Então, como que vai ficar? 4 vezes 10 é 17, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, trabalhando com essas informações, a gente vai ter ali 6,4 vezes 10 elevado a menos 2. Retirando esse cara da notação, eu vou ter aqui, que essa estrutura, ele se encontra então aqui, com duas casas que a gente vai ter ali depois da caracterização, e a gente vai ter nesse contexto que a gente acaba tentando evidenciando, então a gente tem ali esses elementos que a gente acaba trabalhando. Então, fazendo a multiplicação de 4 vezes 1,6, temos ali 6,4. Trabalhando com a notação científica, eu vou ter aqui, 17 menos 19, pensa em dinheiro, que você está devendo R$19 e paga 17, você fica devendo então 2. Essa informação, gente, a gente pode deixar esse cara expresso, verificando que o 6 se encontra na segunda casa depois da vírgula, então antes dele tem o 0, eu posso deixar ele como 0,064 coulombs. Tá? Então, assim, o que é importante? A partir dessa informação, representada dessa maneira, a gente fazer a divisão dele por 40. E desse jeito, teremos ali 0,064, que ao dividir por 40, aquilo ali vai dar uma corrente elétrica de 0,0016 amperes. Uma outra forma de expressar isso, gente, e muitas vezes o controle remoto que vocês tenham, seja do videogame, rádio, televisor, na casa de vocês, Netflix, então a gente pode ter ali que a expressão ela pode ser definida como miliampere. Então eu posso trazer a vírgula 3 casos para a direita, e fazer a representação ali, de 1,6 vezes 10 elevado a menos 3 amperes, ou definir como 1,6 miliamperes. Então, todas essas atribuições, gente, fazem sentido. Veja qual é a fórmula que a gente vai ter ali, para que a gente consiga ter uma certa coerência dentro desse contexto. É importante, sim, saber que existem muitas vezes várias formas de você representar exatamente a mesma coisa. Então, bastante atenção com isso, ok? Então, vamos lá. Outra situação, qual é a corrente elétrica produzida por um total de 6 vezes 10 elevado a 24 elétrons ao transpor uma área de secção reta em um intervalo de tempo de um dia? Opa! Então, o que a gente vai ter aqui, pessoal, como representação? Primeira coisa, a carga, eu não sei, eu preciso determinar ela. O número de elétrons, eu sei, o exercício forneceu. Carga elementar, a gente tem que valer 1,6 vezes 10 a menos 19, esse cara é fixo, certo? Então, o que a gente vai ter ali, e o tempo é um dia. E para determinar um dia, pessoal, eu tenho que pegar ali 60 segundos compõe um minuto,
vezes 60 minutos, que compõem uma hora, vezes 24 horas, que compõem um dia. E fazendo essa movimentação, teremos um total de 86.400 segundos. Então, o que a gente faz? Calcula a carga, que vai ser 6 vezes 10 a 24, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo a multiplicação, teremos ali 9,6 vezes 10 elevado à quinta potência, ou, sabendo que depois do 9 eu tenho 5 casas e uma delas é composta pelo 6, as outras 4 eu complemento com 0, deixando a carga ali como 960.000 coulombs. A partir disso, eu coloco os detalhes da informação para determinar a corrente, que é a carga divididos pelo tempo. Dividido, então, esse 960.000 pelo tempo de um dia, que equivale a 86.400 segundos. E fazendo essa divisão, teremos ali um total de 11,11 amperes, certo? Então, a gente consegue ter esse contexto e essa denominação. Por isso que é importante a gente estar trabalhando com esses conceitos aí, ok? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Outra temática muito forte que temos ali é o conceito de resistores, tá? E ele sempre vai estar vinculado à ideia de resistência elétrica, então, de corrente elétrica. Então, assim, o próprio nome já diz, resistor seria uma resistência a fluxo de eletricidade. E aí, o que a gente pode ter? Alguns elementos que venham por causa dessa resistência. A primeira delas é o efeito químico, que ocorre em determinadas reações químicas quando elas são percorridas por uma corrente elétrica. Então, assim, é o fato, por exemplo, de uma bateria de carro, da bateria do seu celular, do seu computador, que ela vai estar trabalhando fazendo um armazenamento de carga. Então, a gente tem ali essa atribuição. Efeito químico. Efeito térmico, também chamado de efeito Joule, surge dos inúmeros choques dos elétrons em um condutor, quando esse é percorrido por uma corrente elétrica. Então, assim, imagina que de repente você tem 1 milhão de litros de água que você tem que passar por uma comporta que dá o tamanho da porta da sua casa. Então, de repente, imagina que você fecha essa porta, ele só vai passar pelo buraco da fechadura. Então, assim, você está trabalhando de maneira que você está dificultando essa passagem. Então, assim, a porta, nesse caso, estaria resistindo ao fluxo de água. E aqui a gente vai ter ali que o material eletrônico ele pode fazer essa caracterização de estar resistindo ao fluxo que a gente vai ter ali. E aí, o que a gente vai ter ali? Dentro dessa temática, esse fluxo que a gente vai ter ali, então, ele acaba sendo representado então, por uma certa resistência. E, nesse caso, gera aquecimento. É isso que ocorre no chuveiro da casa de vocês. Tá? O efeito magnético se manifesta quando há aperfeiçoamento de campo magnético na região próxima de onde se aplica a corrente elétrica. Então, a gente vai ter assim, a atribuição magnética, que é o oriundo da corrente elétrica, que já vimos, inclusive, tem a equação que vincula campo magnético com corrente elétrica. E ali a gente vai ter também o efeito fisiológico, que ocorre quando acontece a passagem de corrente elétrica por organismos de seres vivos. É o caso que a gente vai ter no nosso sistema nervoso, onde tem esse tipo de atribuição. E por último, e não menos importante, a gente tem ali o efeito luminoso, convertendo então a eletricidade em luminosidade. É o que temos ali, por exemplo, nas nossas casas, a partir do momento que a gente vai e liga a luz. Então, assim, é essa atribuição que a gente acaba trabalhando. Então, dentro desses contextos, é importante a gente entender a familiaridade desses elementos e a forma com que a gente vem a estar trabalhando de maneira a estar induzindo essas configurações, certo? E aí, o que a gente tem, pessoal? Aqui uma temática de uma pilha, certo? Aonde a gente vai ter aqui, ó, o fluxo de elétrons se dá em azul, tá? A corrente elétrica convencional fala que a gente vai do positivo para o negativo, mas assim, na verdade, o que a gente acaba trabalhando na real é o avanço contraditório disso, onde a gente vai ter que esse avanço se dá indo do polo negativo da pilha para o polo positivo, certo? Então, o que acontece? Nessa configuração, pessoal, a gente tem ali ó, a ideia da parte positiva, que é chamada cátodo, a parte negativa, que é chamada ânodo, e ali, a bateria seria basicamente um suporte de fluxo de eletricidade que você vai ter. E a partir desse fluxo de eletricidade, aí você começa a ter uma noção dessa temática, onde você consegue ter a passagem de fluxo de corrente elétrica. Em alguns casos, a gente tem que esse fluxo acaba sendo mais coerente do que em outras maneiras. E nesse caso que aparece no exemplo de baixo, percebo que eu tenho 3 lâmpadas de LED, mas uma está bloqueada. Esse circuito é definido como um circuito em paralelo. Percebo que os elétrons estão fazendo toda a movimentação e obrigatoriamente estão passando por esses constituintes. E dessa maneira, o que está acontecendo então? Você consegue estar trabalhando com a ideia de fluxo de carga. E aí você consegue estar fazendo um direcionamento, movimentando para um determinado tipo de circuito que veremos na sequência.
certo? Então aqui, ó, temos ali um primeiro tipo de circuito, ou primeiro modelo, que a gente chama de circuito em série, certo? Aonde ali, ó, o que é importante, gente, a corrente elétrica não se divide. Prestem muita atenção nisso. Vocês têm que estar muito bem afiado nesse tipo de informação, certo? E a gente vai ter ali, ó, a tensão elétrica é consumida um pouco em cada um dos resistores, tá? Então, todos têm a sua parcela, que a gente vai ter de contribuição. A gente vai ter ali, ó, cada resistor possui uma determinada potência, então assim, ele gasta uma certa voltagem desse circuito, então a gente vai ter essas atribuições, tá? A resistência equivalente é definida como a soma dos resistores. Muito bem, mas a gente está tentando estudar a natureza dos resistores, mas o que são esses resistores que eu tanto estou falando para vocês ali? É importante a gente saber discriminar esse tipo de informação para que a gente consiga ter uma temática mais coerente dentro desse tipo de atributo, para que a gente consiga estar trabalhando de maneira muito mais coerente e eficaz. Então, o que a gente vai ter ali? O que são resistores? Então, assim, gente, os resistores ele tem aquela representação que ele pode aparecer como dentinho de serrote, ou ele pode estar aparecendo ali numa temática um pouco distinta, como caixinha retangular, é a mesma coisa. Então, assim, para a gente estar trabalhando com isso, ele resiste ao fluxo de eletricidade. Então, isso se dá pelo que a gente conhece como primeira lei de Ohm. Então, a gente já viu algumas vezes essa equação e, mais uma vez, a gente torna a reforçar esses atributos. Então, o que a gente vai ter ali? Ó? U igual a R vezes I. Então, eu posso estar representando, gente, a tensão elétrica, aquele U, seja pela letra U ou pela letra V. Ele pode ser expresso ou representado como tensão elétrica, diferença de potencial, que a gente chama de DDP, ou também como voltagem, que a gente vai ter ali. Tanto faz, a forma com que a gente vai estar representando é exatamente a mesma coisa que a gente vai ter ali, certo? Por isso que é importante a gente estar analisando a eficácia dessa praticidade que a gente vai ter, para que a gente consiga compreender como que funciona todas essas circunstâncias que a gente tem dentro de um circuito. Tá? A partir então dessa coerência, temos ali corrente elétrica que é definida em ampere, resistência que é definida em ohm, e temos também a potência dissipada, temos a equação do π, e também a potência que ela é definida em watts, para que a gente consiga estar articulando esses elementos, certo? Então temos essa temática. Quando a gente começa a estar trabalhando com a tendência de circuito em série, perceba que a gente vai ter ali, ó, a tensão elétrica gasta um pouco em cada resistor, e a corrente elétrica é contínua em todos os resistores. A resistência equivalente vale a soma das resistências elétricas do circuito. Então perceba ali, gente, ó, nesse modelo que eu estou apresentando para vocês, eu não estou tendo divisão de corrente elétrica. Tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês ali. Ó. A corrente elétrica que ela vem por aqui, ela não tem ponto, outro caminho de desvio. Ela só tem um caminho alternativo. E é por ali que ela tem que passar. Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar somando os resistores. Então, a gente vai ter ali, ó, para fazer a determinação da potência, eu tenho que determinar primeiro a resistência equivalente do circuito. E para que a gente consiga estar fazendo essa determinação, o que eu vou ter? Somar esses elementos. Então, aqui, ó, para que eu consiga fazer isso, eu tenho que determinar a resistência equivalente. Então, vai ser 2 mais 2 mais 2, que resulta em 6. Tendo isso, pessoal, joga na equação da primeira lei de Ohm. Então, U igual a REC vezes I. Então, a gente vai ter a tensão elétrica vale 12, a resistência vale 6, a corrente vale I. Eu tenho que fazer o que, gente? Regra matemática. Não importa e pouco interessa. Se o número que eu estou trabalhando ali, por exemplo, ele vai ser maior ou menor do que está do outro lado. Sempre o número que está multiplicando tem que passar obrigatoriamente dividindo. Então, a gente vai ter ali que vai ficar 12 divididos por 6, que vale uma corrente igual a 2 amperes. A partir disso, aplicamos a equação da potência. Então, a corrente eu tenho que vale 2. A tensão elétrica desse meu circuito, a gente já viu que ele apareceu e esse cara vale 1 para a gente estar trabalhando. E aí, o que a gente faz? A gente faz o produto entre eles, achando então a potência que vale um total de 24 watts. Tá? Então, é isso que a gente vai ter ali como temática para estar trabalhando, a qual acaba sendo apresentada nesse contexto. Tá? Bom, muito bem. Dentro desses atributos, a gente vai ter também outro tipo de circuito, que é o circuito que é definido em paralelo, que ele é conhecido como um circuito paralelo, um circuito composto exclusivamente por componentes elétricos ou eletrônicos conectados em paralelo, de conexão em paralelo, que é o mesmo que associação em paralelo ou ligação em paralelo. É uma das formas básicas de se conectar componentes eletrônicos. Na nomeação descreve o método como os componentes são conectados. Então, assim, ó, a gente vai ter que essa caracterização do circuito em paralelo, ela dá nessa configuração,
ou dessa maneira, dessa forma, que a gente vai ter ali. E esses constituintes, eles apresentam o que, gente, como base de referência? Você vai ter assim, ó, a corrente elétrica, ela obrigatoriamente se divide para alimentar um pouquinho que vai para baixo e um pouquinho que vai para frente. Gerou divisão, circuito em paralelo, tá? Então assim, ó, a gente vai ter que a ideia da tensão elétrica não se divide, a corrente elétrica ela vai alimentar um pouco cada um desses constituintes, isso é a caracterização básica desse tipo de estrutura, certo? Então a gente tem ali toda essa temática que a gente acaba efetivamente analisando, e a partir desses constituintes, ou também desses compostos que a gente vai ter ali, a gente começa a estar fazendo uma atribuição de uma maneira um pouco mais significativa. Mas o que isso quer dizer? De maneira mais eficaz, eficiente, ao longo de todos esses trâmites que a gente tem aí no meio do caminho. Que quando você começa a fazer análise, então aqui ó, de cada elemento, ele vai ter uma atribuição dentro do circuito, de uma importância sempre grande e ampla. Sem ele, o circuito não vai funcionar, pelo menos não naquela temática. Por isso que é importante que a gente consiga perceber o que está acontecendo e como que a gente vai cometer esse tipo de atribuição, justamente por causa desse tipo de temática que a gente tem no meio do caminho, que é de fundamental importância para que a gente consiga compreender qual que é a configuração que a gente vai ter dessa padronização do circuito. Então, assim, é sempre importante essa configuração ali para a gente consiga fazer uma análise como um todo, tá? Então, assim, detalhes são sempre importantes e fundamentais para que a gente consiga ter uma temática cada vez mais eficiente. E aqui, ó, conforme a característica do circuito, a gente tem equações distintas para estar resolvendo. Dois resistores, R1 vezes R2 divididos por R1 mais R2, diversos resistores iguais, R sobre N. Aí, quando a gente tem diversos diferentes, aí a gente vai ter que avançar para o procedimento que a gente conhece como mínimo múltiplo comum. Aí não tem lá muito jeito de como a gente vai estar trabalhando e atribuindo dentro desse sistema, certo? Bom, vamos analisar aqui ó, qual é a potência dissipada nesse circuito. Primeiro passo, analise que a gente vai ter aqui, ó, que essa configuração do circuito em paralelo, dois resistores, equação específica para isso. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Nesse contexto vai ficar 30 vezes 20 dividido por 30 mais 20. 30 vezes 20, 600, 30 mais 20, 50. Efetuando a divisão, isso resulta em 12. Tá? Próximo passo que a gente vai ter ali ó, é jogar na primeira lei de Ohm, o igual a R vezes I, ou REC vezes I. Nesse caso, tensão elétrica, o exercício forneceu ali, que vale 30. Corrente elétrica, eu não sei quanto vale, mas a minha resistência, a gente tem que esse valor ali vale 12, que eu acabei de calcular. Equação do primeiro grau, o 12 está multiplicando, passa se dividindo, teremos ali uma corrente elétrica de 2,5 amperes. Calculando a potência π, então vai ficar 2,5 vezes 30, resulta então em 75 watts. Tá? Outra coisa importante para que a gente consiga estar trabalhando também é a ideia do consumo de energia, certo? Para a gente estar trabalhando com isso, lembre-se que você tem especificações no selo Procel que acaba trabalhando com isso. Os elementos mais eficientes, então assim, eles fazem a mesma coisa, gastando muito menos que a gente vai ter ali. Por isso eu tenho componentes ali que tem uma tabela A de componentes eletroeletrônicos. Outros ali, quanto mais avançado, quanto mais distante da letra A, isso quer dizer que estão gastando cada vez mais energia para estar fazendo isso. Então é bom ficar atento com esses tipos de constituintes aí, tá? Isso aí, para a vivência de vocês em casa, é uma coisa extremamente importante. Bom, o que temos aqui, ó? Para a gente estar trabalhando com esses elementos, basta a gente fazer uma multiplicação. Ó. É a quantidade que eu tenho deles, vezes potência, vezes horas, vezes dias, vezes a tarifa, eu divido por 1000. Como exemplo aqui, ó, uma pessoa demora 45 minutos em seu banho diário, sabendo que um chuveiro consome uma potência de 5.000 watts e que a voltagem é 220 volts, e que o custo de energia é de 20 centavos o quilowatt-hora. Quanto essa pessoa gasta mensalmente com seus banhos? Considere que a pessoa toma um banho por dia e que o dia tem 30 meses. Detalhe, mês comercial nunca vai ser fornecida essa informação, mas saibam que o mês comercial sempre tem um total de 30 dias. Tá? Aquele 220 volts não vai ser utilizado, mas eu tenho que transformar aquele tempo em hora. E para mim converter tempo em hora, eu preciso pegar aquela quantidade de minutos e dividir então por 60, chegando ali então em 0,75 horas. Aplico na equação, a quantidade é apenas uma pessoa, que eu vou ter ali ó, em função do tempo, que é 0,75 horas, vezes a potência, que é 5.000, vezes 30 dias no mês, vezes 20 centavos do quilowatt-hora, multiplico tudo e divido por 1000. Isso aqui vai dar 22.500, que divididos por 1000, isso aqui vai dar um total de 22,5.
certo? Quando a gente vai analisar a caracterização de casas que a gente vai ter ali, leve em consideração que a gente vai estar fazendo também análise com lâmpadas. E nunca esqueçam que em uma casa, a quantidade de lâmpadas externas sempre são 4. Sempre, sempre, sempre. Ok? Então, por aqui eu finalizo essa segunda temática com vocês e nos vemos então no próximo momento.